Como que a gente sabe quando a energia não está lá essas coisas? Normalmente aparece em um dos 3 pilares ou nos 3. Quais são eles? Relacionamento, saúde ou finanças. E aí aquela coisa, às vezes é o físico que já demonstra, o sono não vai bem, ou tá com sobrepeso, ou tem alguma doença. Às vezes na finança a pessoa não consegue poupar dinheiro, não consegue ser paga pelo que faz, né, no nível que gostaria. E nos relacionamentos, aquela brigaiada, a energia de solidão, a energia de abandono, a energia que vive sendo passado para trás ou que vai ser passado para trás. Os mais despertos vão atrás de ajuda, né? No físico procura um médico, um terapeuta, né? E aí vai. Mas tem muita gente que ainda não puxou a responsabilidade para si. Se você acha que você já está pronto ou preparado para assumir as responsabilidades pela sua evolução, você continua nesse vídeo. Caso contrário, passa, vai ver outra coisa, né? Aqui é para quem realmente quer assumir a responsabilidade pela sua evolução. Pela minha experiência, tudo é frequência. E toda frequência é informação. Então, vou te dar um exemplo. Há muito tempo atrás eu fui fazer uma análise em um prédio aqui perto. E aí, quando eu entrei no prédio, me veio aquela sensação de que alguém tinha se suicidado naquele prédio. Mas, gente, da onde que vem essa sensação? Por que que eu consegui detectar isso? Porque, claro, depois eu fui falar com o meu cliente e disse que eu tinha sentido isso. E ele falou, sim, aconteceu no fim de semana. Em uma outra experiência, eu tive acesso a uma frequência muito elevada. Quero contar essa história para vocês entenderem como que frequência é informação. Eu tinha acabado de chegar da China, naquelas viagens de 30 e tantas horas. Eu cheguei muito moída, eu estava muito mal, uma dor no corpo horrorosa. E aí eu fui cortar o cabelo, 2 dias depois, alguma coisa assim, o dia seguinte, eu não me lembro, num salão. Aí quando eu cheguei no salão, me veio aquela sensação de que, nossa, eu precisava era de uma massagem. E aí me veio aquela vozinha de pergunta, né? Vamos marcar aqui, não custa. O máximo que pode dizer é que não tem massagem. E aí eu perguntei, aqui nesse salão tem massagem? E aí a pessoa disse, sim, tem. Aí eu, tem horário agora? Aí lá vai, né? Aí daqui a pouco volta, sim, temos horário. Gente, isso é que está em sincronicidade, ok? Quando você precisa, a coisa está ali disponível. A pessoa começou a fazer massagem e tal, eu contei que eu estava muito dolorida e tal. E aí tá, e a massagem fluiu. De repente, eu tive uma visão como se fosse uma luz azul, sabe? Descendo assim, iluminando aquela sala. E na hora eu falei assim, Reiki. Eu nunca tinha feito nem curso de Reiki, nem recebido Reiki, mas eu sabia que era Reiki. Uma vozinha soprou, Reiki. Aí eu perguntei para ela, você tá fazendo Reiki? Gente, ela se assustou porque ela não entendeu. Ela, sim, tô, você conhece? Você... Aí eu falei assim, não conheço. Mas isso é só para vocês entenderem como frequência é informação. Mas e aí? Como que a gente faz então para desenvolver o nosso corpo, a nossa máquina, para entender essas frequências? Sim, a radiestesia foi uma grande facilitadora, ela me ajudou demais a trabalhar o meu campo, a me tornar mais sensível e junto com ela, sim, eu fui me trabalhando, é um processo de autoconhecimento. Então sim, eu preciso, continua, isso é um processo, eu continuo olhando para as minhas questões, olhando para as minhas vibrações, para as frequências que eu tenho, que eu preciso trabalhar, na verdade, né? E eu acredito sim que todos nós podemos afinar o nosso instrumento. Gente, eu não nasci assim. Quando jovem, eu não era assim. Então é só prova de que com treino é possível sim afinar esse instrumento e se tornar mais sensível e mais perceptível, mais intuitiva, né? Com certeza a radiestesia me ajudou. Mas junto com elas foi um grande processo, né? Eu fiz vários usos de aroma, de floral, de homeopatia. Homeopatia, assim, nossa, foi uma benção em minha vida. O Reiki também foi muito importante. Ele ajustou, ele abriu mais o canal. Ele me ensinou a ser mestre de mim mesma.
Entende? E esse é o convite que eu tenho para vocês, que vocês sejam cada vez mais mestres de si mesmos, que desenvolvam essa intuição. É muito fantástico. E aí que tá, não é só para coisas espirituais, não, é pro dia a dia. Vou contar um caso para vocês. Acho que foi por volta de 2014. 2014, eu sentia que eu precisava trocar de carro. Porque o meu era manual e eu tava com uma dor no braço, eu pegava muito engarrafamento. E assim, eu nunca liguei muito para carro, né? Então, tipo, eu sou daquelas que eu não sei nem marca, nem nome. Eu gosto muito do jeitinho do carro, sabe? A forma dele. Eu sou mais por aí. Aí, mas vinha aquela vozinha dizendo que você precisa trocar, porque realmente eu já tava ficando com dor no braço e tal. E aí resolvi, então eu vou trocar de carro. E aí, comprei um carro que só a história da compra do carro já foi assim, um dia eu conto, mas eu quero chegar na segunda parte, que eu precisava vender o meu carro antigo para pagar e para quitar o anterior. E aí, nada de vender, e aquela coisa demorando, e eu, ai meu Deus, eu preciso vender esse carro para pagar, se não é muito dívida, não. Aí, um belo dia, eu cheguei assim pro divino, parei antes de dormir, porque esse é o meu ritual, antes de dormir, eu faço as minhas preces, minhas meditações, minha autoaplicação de reiki. E aí eu pedi para o divino, falei assim, por favor, o que eu preciso fazer? Porque eu tenho uma proposta, eu tinha uma proposta naquele dia, lembro bem, era tipo uma quarta-feira, era terça-feira, e aí chegou uma pessoa fazendo uma proposta, só que a proposta era muito baixa e eu já vinha abaixando o valor do carro. E aí, de repente, me deu uma tristeza de vender por aquele valor que a pessoa queria. E eu falei assim, gente, essa tristeza não tá legal. E aí eu cheguei no divino, o que eu faço? Me traz essa informação, o que eu preciso fazer? Vou baixar mais, sabe? Não tô sentindo que é justo. E aí eu dormi. No que eu dormi, eu tive um processo que a gente chama de desdobramento, né? Que é viagem astral. E aí me veio a informação, aguarde até sexta. Sexta-feira você vai vender o seu carro. No dia seguinte eu acordei, virei para o meu marido e falei assim, não vou vender para esse cara. Vou esperar até sexta. Sexta-feira vai aparecer outro comprador e eu vou vender. Óbvio que ele já me olhou assim, nossa, essa pessoa é louca, né? Tipo, há tantos meses para receber uma proposta e agora ela diz que não quer. Imagino que deve ter sido isso que passou na cabeça dele. Mas dito e feito, quinta noite apareceu uma pessoa, sexta a gente estava no Detran fazendo a passagem lá dos documentos, né? Isso é que eu falo, gente, é para ser no dia a dia, é para ser com as coisas materiais. Então esse é o convite que eu quero fazer para vocês. Sim, eu quero passar, né? Meu canal aqui é divulgar essas práticas. Eu quero que vocês saibam sim sobre a radiestesia, é uma técnica muito antiga, tem mais de 9.000 anos, sabe? Mais de 9.000 anos e continua aí tão utilizada. Mas também quero trazer outras técnicas para vocês, né? O Reiki, por exemplo, é uma delas que é fantástica. E o Reiki, eu falo que depois que eu comecei a usar Reiki junto com o Feng Shui, porque, gente, o Feng Shui trabalha energia, que é o Qi, né? É o Qi do chinês. Reiki é o Qi do japonês, mas que quando a gente vai estudar, a gente vê que vem também lá da China, tem a origem também do budismo, então tem uma miscelânea aí. E aí, o que acontece então? Depois que eu comecei a fazer as análises das residências, onde os tratamentos também envolviam Reiki, a frequência foi lá em cima. As pessoas, elas se aceleram, elas aceleram, né, o seu processo de desenvolvimento. As suas frequências ficam cada vez mais elevadas, de uma forma mais rápida, né? Então, o que a gente entende? Frequências elevadas atraem pessoas e eventos elevados. Então, aquela pessoa que vive no medo, que vive na raiva, que vive na tristeza, vai atrair pessoas e eventos para trazer mais medo, para trazer mais raiva, entende? Então, quando a gente acelera nosso processo, quando a gente começa a sair dessas frequências baixas ou ficar menos tempo, que seja, a gente já começa a colher os frutos disso. Mais harmonia, mais paz, mais sincronicidade, até chegar no ponto onde a gente realmente vai conseguir, a gente consegue captar essas informações da fonte. Entende? Porque a frequência, a informação tá aqui, ó, tá aqui.
Então, a gente afinando o nosso instrumento, a gente capta essas informações. Aí vem uma segunda etapa, né? Qual a sua capacidade de seguir a sua intuição? Porque quantas vezes a gente não escuta aquela vozinha e aí por crença a gente não segue? Exemplo, hoje eu tô sentindo que eu preciso ficar em casa. Aí vem, não, eu não posso ficar em casa porque imagina o que vão pensar, eu posso perder meu emprego, não sei. Aí começa, isso é a mente, né? Então qual a sua capacidade de seguir a sua intuição? Eu sei que é muito desafiador. Eu sei, é a mesma coisa de eu ter falado pro marido que eu não ia vender o carro naquele dia e ter bancado e esperado sexta-feira. O que acontece? Quando a gente vai entendendo que seguir a intuição vai dando certo, a gente vai tomando mais segurança, a gente vai ficando mais seguro. E aí isso é um processo, né? A gente vai dar uma chance, aí funciona, aí depois outra, e aí vai indo, tá? Então, temos que ter paciência nesse processo. E as pessoas ficam muito confusas, né? Mas o que é reiki? Aí, eu acho que eu vi um símbolo, vocês usam um símbolo, né? Sim, existem alguns símbolos. Gente, símbolo tem poder. Na verdade, tudo é frequência. Então, existem símbolos, desenhos que são mais elevados. É a mesma coisa de um quadro. Tem quadros que você olha e fala assim, nossa, isso me passa paz. Tem outros que já passam um tormento, né? Que você não gosta, que passa uma frequência estranha, que você entende como estranho, ok? Então a gente utiliza sim símbolos, mas não necessariamente. Pode ser que use, você pode usar, pode ser que não queira usar. Tanto a radiestesia quanto o reiki e outras técnicas também trazem isso de você buscar o seu mestre interior, de você desenvolver o seu mestre interior, entende? Para você diretamente captar essas informações e tomar suas decisões. E aí você pode estar assim, sim, mas e aí, que símbolos são esses? São vários símbolos, né? Existem vários sistemas. O sistema Usui trabalha com 4 símbolos, já outros trabalham com muitos mais. E o que significa isso, então? Então, na iniciação, o aluno recebe esses símbolos, é como se eles fossem carimbados no campo astral, na sua aura. Entende? E aí, ou seja, automaticamente você sobe sua frequência, você fica diferenciado. E foi isso que eu detectei quando a moça fez a massagem e utilizou reiki, porque aquela energia ela tinha uma informação e era uma frequência elevada. Agora você imagina os massagistas se utilizando também de reiki. Gente, que poderoso, muito poderoso. Então esse é um convite aí para vocês usarem no dia a dia, na profissão de vocês. Como eu falo, gente, eu vou no banco, eu utilizo, sabe? Então é isso, para que ficar lá gastando tempo, à mercê de problemas? Então não, vamos acelerar nosso processo, tá bom? E por ver tanto resultado, eu quero compartilhar essa frequência, essa energia com vocês. Então eu vou utilizar o meu canal do Instagram para semanalmente mandar reiki para as pessoas que quiserem. Eu vou fazer uma união do reiki com a radiestesia, então semanalmente eu quero trabalhar uma frequência e se fizer sentido para você, se você quiser receber, se você quiser trabalhar essa frequência no seu campo, lá nos comentários você coloca eu quero, tá? Por quê? Porque o reiki ele precisa de permissão, eu não posso mandar reiki para uma pessoa que não queira. Tá? Inclusive, se você lembrar de uma pessoa que talvez precise, que você queira que receba também, dá um toque nela e pede para ela dizer eu quero, tá bom? Porque a gente não vai aí ultrapassar o livre-arbítrio de ninguém, tá bom? Espero que faça sentido para você, espero que você sinta na sua vida essas mudanças de frequência, que você colha aí os frutos de uma vida mais harmonizada, mais em sincronia com o universo. E se você gostou dessa proposta, compartilha. Gente, quanto mais pessoas despertarem, mais fácil para as outras tantas. Então, se uma pessoa eleva a frequência dela, fica mais fácil para você, inclusive, elevar a sua. Então, vamos juntos, a gente está numa teia energética, tá bom? Conta comigo sempre que precisar. Um grande abraço e até a próxima.